Falar de constância é meio que uma regra do ambiente digital, não sei se vocês têm percebido isso. E eu vou falar de constância não somente relacionado a trabalho, mas também relacionado à nossa vida de maneira geral, porque a constância ela é necessária para que a gente consiga atingir os nossos resultados, os nossos objetivos na nossa vida de forma geral, não somente no ambiente profissional. E, minha gente, eu comecei a tratar com mais seriedade essa questão da constância, porque eu sempre fui muito inconstante. Eu sempre fui aquela pessoa que mudava de objetivo e perdia o foco muito facilmente. Mas isso é uma característica típica de pessoas multipotenciais. Eu já falei sobre multipotencial aqui. São características de pessoas multipotenciais que têm essa criatividade aguçada, que gostam de muitas coisas, que têm uma curiosidade inata muito grande e acaba perdendo o foco muito fácil. E quando a gente perde o foco, a gente não consegue avançar naquilo que a gente se propõe. Então aí é que entra a constância, que ela é de fato extremamente importante. Mas a gente vai falar dela também ligada a esse ambiente digital, porque eu tenho uma história particular para contar para vocês, na verdade, recontar, que vai surtir como pano de fundo para a gente refletir sobre isso. Antes de tudo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter você aqui comigo. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja animado para essa semana, animada para essa semana. Se você é novo aqui, não esquece, avalie esse podcast, me dá as suas 5 estrelas. Esse movimento é muito importante para que o Spotify entenda que esse episódio é bom, que esse podcast é bom e recomende para mais pessoas. Deixe o seu comentário. Todo o engajamento, minha gente, eu vejo e eu fico extremamente feliz. Se você me ouve pelo YouTube, não esquece, se inscreve no canal, tem muito conteúdo aqui aprofundado sobre os temas que eu trago no podcast, outras temáticas extremamente relevantes para a nossa vida, relacionamentos de maneira geral. Então se inscreve no canal, curte esse episódio no YouTube também, porque isso também me ajuda demais. Como é que a gente mantém constância se eu não gosto do que eu faço? Eu vivi um episódio ano passado de necessidade de mudança, porque eu vi que a forma como eu estava levando a minha carreira, o meu conteúdo, não estava fazendo mais sentido. E esse movimento de mudança vem muito também do meu reconhecimento enquanto pessoa multipotencial. Eu me reconheci que eu não gostava de seguir uma coisa enquadrada, que se encaixa num modelo pronto e acabado, que tem essa necessidade de expansão, que tem uma criatividade aguçada, que tem uma curiosidade inata muito grande. E eu passei a valorizar isso dentro de mim, sabe? Essa multipotencialidade, para muitas pessoas, é vista como algo ruim, como se fosse uma característica que me prejudicasse. De certa forma, pode prejudicar, porque ser inconstante vai me impedir de alcançar os meus resultados. Mas, por outro lado, eu sou uma pessoa que consigo ter um olhar macro sobre vários assuntos, desenvolver habilidades variadas que vão me formar enquanto ser multipotencial para vários âmbitos, aspectos, temas. Por isso que eu resolvi falar, é um espaço onde eu falo sobre tudo. E aí, minha gente, nesse momento que eu precisei mudar, percebi que a minha constância nas redes sociais, ela tinha diminuído muito. Esse foi o primeiro sinal. Eu não estava com prazer em produzir conteúdo e eu sabia da importância de produzir conteúdo, de ser ativa, de estar ali todo o tempo, todos os dias, mas eu não conseguia. E até hoje, confesso, isso é muito difícil para mim, porque eu sou da geração millennials e aqui não é justificando, mas é somente explicando. Eu, enquanto geração millennial, não sei você que me ouve agora, tenho uma certa dificuldade com as redes sociais, porque tem momentos em que eu estou muito com vontade de estar presente, de estar compartilhando, de estar criando, mas tem outros momentos que eu quero me reservar, que eu preciso sair. E eu acredito que esse é um movimento comum de criadores de conteúdo, né? Porque a gente vive desse trabalho, então precisa estar presente muito tempo nesse ambiente e precisa criar. Então, nós que lidamos com criatividade, precisamos de um tempo para respirar, para sair desse ambiente digital, respirar, tomar fôlego, para depois voltar e começar tudo de novo, né? Então eu fico nessa dualidade. E aqui, para ser constante,
É difícil, porque dizem: "Ah, você precisa estar o tempo inteiro nas redes sociais, senão o seu engajamento cai, senão o seu alcance cai, senão as pessoas vão embora". Você fica preocupado com números, fica preocupado com os outros e não vai dando ouvidos para você. Isso é um movimento ruim, tá? Esse é um movimento ruim que você precisa estar atento. Quando eu resolvi fazer essa mudança, foi justamente para adequar os meus desejos, as minhas necessidades de produzir algo que fosse bom e relevante para mim e relevante para os outros também, mas principalmente considerando e valorizando as minhas necessidades em primeiro lugar. Então aqui vai a primeira virada de chave. Não produza um conteúdo se você não está se sentindo satisfeito, se você não está se sentindo bem, se você não está gostando, não somente do conteúdo que está produzindo, mas dos resultados que você está obtendo. Começa a prestar atenção nesse sentimento. Eu estou produzindo somente por produzir? Está no automático, somente para agradar os outros? É um sinal que você precisa mudar. Outra coisa é você ter organização, autorresponsabilidade e autenticidade para produzir um conteúdo que seja condizente com o que você quer, com o que você acredita e possa passar essa mensagem da forma mais relevante para os outros e autêntica para os outros, para que as pessoas entendam que aquele conteúdo é seu, elas reconheçam que esse conteúdo é seu e possam valorizar esse conteúdo. Fica muito mais fácil ser constante quando a gente percebe que o nosso conteúdo ele está de fato atingindo os objetivos que a gente determinou lá na frente, está de fato tendo uma relevância, está de fato ajudando as pessoas, está de fato agregando na vida dos outros. Esse é a segunda virada de chave que pode te ajudar a perceber se a sua criação de conteúdo, na sua vida de forma geral, está no caminho certo. De antemão, ser constante não significa você ser 100% aquele fazedor o tempo inteiro. Faço tudo 100% o tempo todo. Não, os seus 100% pode ser 10% num dia, pode ser 50% no outro, pode ser 30, pode ser 20 e pode ser 100 em um determinado momento. Não significa que esses 10, esses 20, esses 30% não vai colaborar com o seu caminho, com a sua trajetória. Isso é uma ideia muito errada, muito equivocada que a gente acaba tendo por achar que somente eu dando tudo de mim mais um pouco, eu vou conseguir atingir os resultados que eu quero. Então, fica o recado aqui. Se você está produzindo conteúdo e você odeia esse conteúdo, você não vai conseguir ser constante. Aí é o momento de você recalcular a sua rota, você prestar atenção nos detalhes e você olhar para si, silenciar um pouquinho e escutar o que a sua intuição e a sua essência está dizendo para realinhar o que precisa e voltar com tudo. Porque a constância ela é necessária, minha gente. Ela é importante, não tem como negar. Sem constância, você não consegue atingir os seus objetivos, os seus sonhos, enfim, o que você deseja. Para pessoas multipotenciais como eu, para pessoas que têm uma certa dificuldade de ter a constância, que perdem um foco muito rápido, o que me ajudou muito foi eu passar a escrever o que eu desejo, é de fato eu traçar metas, é de fato ter uma organização prévia para que eu não me perca e não queira abraçar o mundo com as pernas, e aí focar em cada projeto de uma vez que eu falo é uma de cada vez, tá? Não é tudo ao mesmo tempo, mas focar em um projeto de cada vez ou alguns projetos, né? Por exemplo, tem o podcast, tem o canal, tem a newsletter. Então, são esses 3 canais de comunicação que eu desejo focar, que eu desejo criar conteúdo. Então, é aqui que vai o meu foco, é aqui que vai a minha atenção. O Instagram, o TikTok ou qualquer outra plataforma fica secundário, porque nesse momento não é o meu objetivo, não é a minha prioridade. E aí eu consigo ser muito mais constante no que eu pretendo, no que eu quero. Se eu quero crescer o YouTube, se eu quero crescer o podcast, se eu quero crescer a minha newsletter, eu preciso dedicar atenção e tempo. E eu preciso ser constante, inevitavelmente. Esse é um movimento que eu tenho feito e que eu deixo aqui de dica para você. Foca naquilo que de fato faz o teu coração pulsar, que é importante para você. Assim vai ficar muito mais fácil, garanto. Tá bom, minha gente? É isso. E a gente vai abraçando a constância com leveza, porque ela faz parte do processo. E, minha gente, essa frase é muito clichê, mas o importante não é a linha de chegada. O importante é o caminho. O importante é o processo. Então, valorizem o processo de vocês, tá bom? Um cheiro e até o próximo episódio.